Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje a gente vai falar sobre o caso Debbie Linsley, a história de uma mulher que tomou um trem para uma viagem de alguns minutos e nunca chegou viva ao destino. Vamos aos fatos. Deborah Linsley, mais conhecida como Debbie, nasceu no ano de 1962, na cidade de Bromley, no condado de Kent, Inglaterra. Ela era a segunda filha de Arthur e Margaret Linsley e tinha um irmão mais velho de nome Gordon. Arthur, seu pai, era um corretor de seguros aposentado e Margaret, a mãe, era uma investigadora de fraudes do Departamento de Previdência Social britânico. Debbie havia crescido como uma criança extrovertida, cheia de amigos e excelente aluna. Ela amava viajar, e essa paixão, mais tarde, a levou a se envolver no ramo de turismo e hotelaria. Em meados da década de 1980, Debbie conseguiu seu primeiro emprego na área, como gerente trainee em um hotel de Edimburgo, na Escócia. A oportunidade trazia o inconveniente dela ter de deixar sua casa e seu país, mas Debbie não hesitou e pareceu se adaptar muito bem à vida na Escócia. Mais tarde, em março de 1988, Debbie teve a oportunidade de retornar à sua terra natal para frequentar um curso de hotelaria oferecido em Londres. No dia 19 de março, com a concordância de seu chefe, ela partiu de volta à Inglaterra para o curso de 4 dias e aproveitou a oportunidade para ficar hospedada na casa de seus pais em Bromley, a apenas 15 quilômetros de Londres. Antes de começar o curso, ela também conseguiu tempo para visitar o irmão Gordon, que se casaria dentro de 15 dias. Como madrinha do irmão, Debbie voltaria a Londres para a cerimônia 2 semanas depois. Sobre a estadia na Inglaterra, contaria mais tarde seu pai, Arthur, abre aspas, ela esteve aqui 3 noites e deveria partir no final da tarde para voltar ao trabalho em Edimburgo. Mas no curso ela conheceu o gerente de um hotel em Londres e saiu antes do planejado para ir ao encontro de negócios com esse sujeito e avaliar uma proposta de emprego que ele lhe havia feito. Fecha aspas. Para avaliar a proposta, Debbie teria que ir a Londres, uma viagem curta e com a qual ela estava mais do que acostumada. No dia 23 de março de 1988, Debbie foi até a estação de Orpington para pegar o trem das 14 horas e 16 minutos para a estação Vitória, localizada no subúrbio de Londres. Em Orpington, Debbie comprou cigarros e uma passagem e foi vista embarcando no trem às 14h18. Ela estava vestida com uma saia azul, blusa branca e jaqueta de couro preta e entrou no segundo compartimento do trem, próximo à locomotiva. Na década de 1980, ainda era permitido fumar nos trens, e Debbie se acomodou no seu assento enquanto tragava seu cigarro. Cada vagão era dividido em compartimentos que acomodavam até 6 pessoas, mas os controles de passageiros eram extremamente deficientes na época, de modo que não se sabe até hoje quem embarcou no mesmo compartimento de Debbie. A viagem de trem de Orpington para a estação Vitória tinha duração média de 35 minutos. Assim, Debbie estaria em Londres ainda antes das 15 horas daquele dia. Infelizmente, porém, Debbie não chegaria ao destino com vida. O trem chegou pontualmente à estação Vitória naquele dia, e como era de costume, a equipe da British Rail, a empresa que administrava a malha ferroviária britânica, iniciou uma verificação sistemática de cada vagão antes do trem partir para a viagem de volta. Às 14h50 daquela tarde, um funcionário da British Rail, de nome Ron Lacey, ficou horrorizado ao encontrar o corpo sem vida de Debbie Linsley caído em uma poça de sangue em um dos vagões. Ela tinha sido brutalmente esfaqueada até a morte. Todos os trens daquela linha em particular foram cancelados naquele dia. A Polícia Metropolitana de Londres logo se dirigiu à estação e começou a abordar os passageiros do trem,
que haviam sido impedidos de deixar o local, interrogando-os quanto ao que tinham visto ou ouvido. Uma busca sistemática pela arma do crime também se iniciou nos vagões. A prioridade dos detetives naquele momento era reconstituir os últimos momentos da vida de Debbie. Foi rapidamente verificado que Debbie havia entrado no trem apenas 32 minutos antes de ser encontrada morta, o que deu aos detetives que caçavam o assassino uma janela de tempo relativamente curta. Isso ajudaria a localizar o momento exato do ataque e lhes dava uma boa chance de reduzir a lista de suspeitos que poderiam estar no trem naquele momento. Por ter sido um período tão curto, a probabilidade de alguém ter visto o assassino era bastante alta. O que reduziu ainda mais a janela de tempo foi a descoberta de que Debbie havia tido tempo de fumar 2 cigarros e comer parte de um sanduíche antes de ser morta. Em uma viagem de trem relativamente curta, isso colocaria a hora do assassinato mais perto da parada final da viagem. Apurou-se mais tarde que aquele trem em particular comportava até 70 passageiros, dos quais até hoje quase 60 foram eliminados como suspeitos. Dos passageiros interrogados naquele dia, foi uma babá francesa de 18 anos, Hélène Juscelin, que tinha as informações mais relevantes. Hélène estava acomodada no compartimento ao lado de onde Debbie viajava e tomou o trem na estação Brixton, o trecho final e mais longo da viagem. Hélène ouviu gritos agudos vindos do compartimento de Debbie. A garota ouviu berros por 2 minutos inteiros, mas estava assustada demais para verificar o que estava ocorrendo ou chamar ajuda. No inquérito sobre o assassinato de Debbie, Hélène descreveu o que tinha ouvido em uma lembrança arrepiante. Abre aspas. Eu nunca tinha ouvido tais gritos. Eles pararam por cerca de 5 segundos e começaram novamente. Ela gritou como se pedisse ajuda. Eram gritos de medo e muito, muito altos. Eu queria usar o alarme, mas eu fiquei paralisada e colada ao meu assento. Fecha aspas. Esses gritos ocorreram enquanto o trem ingressava em uma zona urbana e passava em plena vista das casas adjacentes aos trilhos. O inquérito policial, entretanto, não revelou ninguém que tivesse visto ou ouvido nada. Quando o trem parou em Vitória, apenas 6 minutos depois de deixar Brixton, Hélène viu um homem que parecia estar mancando se mover para longe do compartimento onde Debbie foi encontrada assassinada. Ela o descreveu como sendo um homem obeso, com cerca de 40 a 50 anos de idade, com cabelos ruivos na altura da gola e bigode. No entanto, ela perdeu de vista esse homem em meio à multidão. Naquela época, mais de 250 mil pessoas e 1.500 trens passavam diariamente pela Estação Vitória. Era um mundo de pessoas que teria permitido ao assassino, caso não fosse pego em flagrante, como de fato não foi, escapar despercebido. Um possível avistamento do que pode ter sido o mesmo homem foi feito no início da viagem. Na estação Penge East, uma das primeiras do trajeto, uma testemunha notou que foi descrito como um homem atarracado de cerca de 30 anos, com cabelos loiros sujos e uma jaqueta clara, saindo de um compartimento do trem e entrando em outro perto da locomotiva, que seria o compartimento de Debbie. Embora a cor do cabelo fosse diferente nesse relato, a polícia assumiu que poderia se tratar da mesma pessoa, de cabelos ruivos claros ou loiros escuros. A autópsia mostrou que Debbie havia sido esfaqueada 11 vezes, no rosto, pescoço, tórax e abdômen. A ferida fatal penetrou seu coração e causou sangramento maciço. Ela lutou contra seu assassino, pois tinha feridas defensivas nas mãos. Determinou-se mais tarde que a arma do crime tinha sido uma faca muito afiada, com uma lâmina de 12 a 18 centímetros de comprimento, mas essa arma não foi encontrada no local e nunca foi descoberta até hoje. O roubo foi descartado como motivo, pois Debbie ainda estava de posse de sua bolsa, suas joias e 5 libras em dinheiro que ela havia tomado emprestado de seu irmão. A polícia foi obrigada a concluir que Debbie havia morrido lutando contra uma agressão sexual, que acabou não se consumando totalmente, já que Debbie foi encontrada vestida. Concluiu-se também que ela foi um alvo eleito ao acaso, tornando as chances de encontrar o assassino muito mais remotas. A investigação imediatamente descartou a família e os amigos de Debbie como suspeitos. Além da família em Bromley, ela tinha um namorado na Escócia, que não teria, segundo a polícia, motivos ou meios para assassiná-la.
ninguém que guardasse rancor de Deb foi identificado. Seus últimos movimentos foram reencenados pela polícia, e uma oficial vestida de forma idêntica a Deb refez seus passos finais na estação. A reconstituição foi transmitida pela televisão em rede nacional, na esperança de que a cena pudesse refrescar a memória de algum telespectador. Mas nada aconteceu. Depois de um intenso inquérito, a polícia não estava mais perto de identificar o assassino de Deb que nos primeiros momentos. A investigação esfriou. Ainda assim, a polícia tinha uma prova crucial. Como Deb lutou, concluiu-se que o assassino havia se ferido durante o ataque. Rastros do que se presumia ser seu sangue foram encontrados no local e amostras foram colhidas. Os avanços na ciência forense permitiram aos peritos criar um perfil completo de DNA a partir do sangue, de modo que hoje a polícia tem uma amostra de material genético do assassino. No entanto, nenhuma correspondência ainda foi feita em amostras mantidas no Banco Nacional de DNA do Reino Unido. Há também a possibilidade frustrante de que o assassino de Deb tivesse sido condenado por qualquer crime antes de 1997, ano da criação do banco de dados, e assim seu perfil genético jamais tenha constado nesse banco. Ou então, a possibilidade de que o criminoso já esteja morto e nunca enfrente a justiça. Em 2013, o policial que liderou as investigações afirmou estar desconcertado pelo fato de que o DNA do assassino de Deb, que era um provável infrator violento reincidente, não tivesse sido ligado a ninguém no Banco de Dados Nacional de DNA. Naquele mesmo ano, a polícia ofereceu uma recompensa de 20 mil libras por informações que levassem à prisão e condenação do assassino. O inquérito foi reaberto e se revisaram todas as medidas tomadas na investigação original, incluindo o rastreamento de todos os 70 passageiros do trem naquele dia. A polícia hoje diz que conhece a identidade de pelo menos 50 deles. Mais recentemente, um detetive sugeriu que não apenas o agressor estava ferido e sujo de sangue, mas que provavelmente se comportou de maneira diferente após o assassinato, o que amigos ou parentes podem ter notado na época. Ele também afirmou ser provável que o assassino estivesse desempregado e que fosse incapaz de manter um emprego estável. Afinal, ele tinha conseguido viajar pela rede ferroviária em uma tarde, no meio da semana. Se tratava também, possivelmente, de um homem notoriamente solitário. Infelizmente, porém, nenhuma dessas informações serviu para jogar uma nova luz no caso, que continua, até hoje, sem solução. O legado do assassinato de Deb ainda é sentido por muitos. Ron Lacey ficou tão traumatizado ao encontrar o corpo de Deb que nunca mais trabalhou na British Rail. Elaine ainda hoje convive com a culpa por não ter dado o alarme ao ouvir os gritos arrepiantes naquele dia no trem. Mas, compreensivelmente, são os pais e o irmão de Deb que mais sentem sua perda trágica. Infelizmente, Margaret, sua mãe, faleceu em decorrência de um derrame em 2011, sem nunca ter tido a chance de ver o assassino ser levado à justiça. Seu pai, Arthur, ainda tem esperança de que um dia o criminoso seja identificado e receba a devida punição. Bom pessoal, esse foi o caso de hoje. Deixe aí nos comentários o que você achou dele. O seu post pode ser lido e repercutido no vídeo exclusivo dos colaboradores, postado toda quarta-feira, no qual discutimos teorias e ideias trazidas por vocês, atualizações de casos abordados aqui no canal e onde também apresentamos dicas de documentários, sites, livros e tudo relacionado a crimes e mistérios. Então, para receber o dobro de conteúdo, se torne um colaborador do canal por meio do link do Apoia-se, postado na descrição do vídeo. Então é isso, por hoje é só, um grande abraço e muito obrigado por acompanhar o canal.